Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje é um episódio sobre um tema um pouco diferente, frequentemente negligenciado na saúde mental, que é a cafeína, a droga mais consumida pela humanidade, né? Está na mesa da maior parte dos brasileiros no café da manhã, né? E é um aliado de muita gente, um vilão de algumas pessoas. É sobre isso que eu, o Marcos e o Marcelo falaremos hoje aqui neste episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. E falando um pouco de cafeína, como o Pedro bem mencionou, faz parte do nosso dia a dia. É algo que, vai estar presente em várias bebidas do dia a dia nosso. Então, por exemplo, vai estar presente no café, em alguns tipos de chá preto, por exemplo, chá mate, alguns refrigerantes, alguns energéticos e até eventualmente em suplementos. Então é muito comum no consultório hoje em dia, eventualmente a pessoa vai lá no seu consultório e fala, poxa, eu quero tomar esse suplemento. Você olha lá, tem 200 miligramas de cafeína. Posso tomar? Não posso? Então, quer dizer, a gente sempre se pergunta, quer dizer, será que isso pode causar mal ou não para as pessoas, né? E bom, a gente conhece no nosso dia a dia, quer dizer, a gente toma café, a gente conhece pessoas que tomam café e a maior parte das pessoas que a gente conhece acaba não tendo prejuízo com isso, né? Ou seja, porque as pessoas acabam tomando café, eventualmente elas ficam um pouquinho mais acordadas, né? Porque o café é um estimulante mais leve. Mas algumas pessoas podem realmente desenvolver alguns tipos de problema e hoje a gente quer focar talvez até um pouco mais na questão da ansiedade, né? Ou seja, pessoas que eventualmente desenvolvam algum sintoma de ansiedade pelo consumo excessivo de café. Então é importante falar um pouco para vocês porque, enfim, isso está no nosso dia a dia e é importante informar todo mundo a respeito disso. Pois é, pessoal. Então, entrando nessa questão específica de ansiedade e café, o que se sabe hoje em dia, e a gente está falando isso baseado numa meta-análise recente que saiu, que quantidades maiores de cafeína realmente estão relacionadas ao aumento de ansiedade, inclusive em pessoas que não têm diagnosticados transtornos psiquiátricos. Principalmente quando essa dose ultrapassa os 400 miligramas de cafeína. E é mais ou menos o que é isso, só para a gente ter uma ideia geral do que significa isso, mais ou menos. São mais ou menos 4 xícaras grandes de café e em torno de mais ou menos uns 5, 6 expressos. Porque lembrando que o café coado, ele tem uma quantidade de cafeína em geral maior do que o café expresso. É que as pessoas têm aquela noção de que café expresso é mais forte, mas quando as pessoas se referem a isso, em geral, estão falando da acidez, né? De como aquilo, de certa forma, pode pegar no estômago de pessoas mais sensíveis em relação a isso. Mas o café coado, ele tem mais cafeína. E um ponto importante é que é o seguinte, adolescentes, crianças, né? Crianças com menos de 12 anos de idade, pela Associação Americana de Pediatria, não é recomendado que elas consumam café. E os adolescentes, que a gente vê muitos adolescentes tomando muito café, tem que tomar 1/4 só, no máximo, dessa quantidade máxima de cafeína que os adultos podem tomar, ou seja, 100 miligramas. Os adultos, eles podem tomar até 400. E a gente sabe que, em geral, muitas pessoas tomam muito mais que isso. Para quem, por exemplo, já trabalhou em pronto-socorro, profissionais de saúde, não é raro a gente ver intoxicação por cafeína, pessoas chegarem extremamente agitadas por uma prova, por exemplo, e terem tomado litros de café, e não se tocar que, por exemplo, refrigerante também tem cafeína, que nem o Marcos comentou, bebidas energéticas, guaraná tem cafeína, cacau do chocolate tem cafeína, os suplementos têm cafeína. Então, se soma tudo isso, você pode inclusive ter uma intoxicação. Então, há um ponto de atenção, né? No fundo a gente tá lidando aqui com uma bebida de uso quase universal, né? Claro que tem gente que não gosta de café, mas são poucas pessoas, né? E, no fundo, algumas pessoas acabam ao longo do tempo, por uma série de razões, progredindo com a quantidade de consumo. Por exemplo, muitas pessoas que têm insônia, seja porque elas têm dificuldade para pegar no sono, sono intercortado, acordam antes do que deveriam, ou têm um sono de qualidade ruim, sentem fadiga, cansaço e vão usar o café como um remédio para isso. E
É verdade que a pessoa pode se sentir menos cansada, menos fadigada. Mas no fundo, o que vai acontecer em sequência é que o problema em si não foi resolvido porque ele não foi endereçado, quer dizer, a cafeína não é tratamento para insônia, então ela pode se aliviar ali temporariamente de maneira, uma gambiarra, digamos assim, para certas consequências diurnas da insônia. Mas vai ter um problema noturno, vai ter um efeito que vai ter impacto noturno. E uma questão que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de perceber é que a percepção de que o efeito de uma substância, ele é sentido somente no seu pico de efeito. Olha só, a gente pode ter uma substância que entra no organismo e que leva um determinado número de horas para ser eliminadas. Esse número de horas vai ser muito maior do que o pico de efeito da substância. Então, o indivíduo, eu tomei um expresso de manhã, eu estava cansado, meio da manhã eu estava meio assim, tomei o expresso e fiquei bem por 2 horas. E o indivíduo acha que aquela cafeína que estava naquele expresso teve efeito por 2 horas. Mas pode ser que o efeito que ele queria foi de 2 horas. Mas pode ser que essa cafeína tenha efeitos mais duradouros. E aí o indivíduo, tudo bem, eu tomei um expresso que eu fiquei mais desperto por 2 horas. E se eu tomar um expresso às 5 da tarde, eu vou ficar mais desperto até às 7. Mas se eu durmo às 11, eu não vou ter um problema. Mal sabe essa pessoa que, na verdade, sim, o efeito de alerta que a cafeína dá, ele dura certo tempo, mas nem por isso, depois dessas 2 horas, a cafeína foi integralmente eliminada. A meia-vida da cafeína, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que o nosso organismo leva para eliminar metade da substância, né? Se a cafeína tem uma meia-vida de 4 a 6 horas, pode ser um pouco mais, significa meia-vida. Ou seja, tem mais metade ainda para ser eliminada. Então a cafeína fica no organismo por muito tempo depois que ela foi consumida. E mesmo que você tenha 50%, 25% da dose do seu pico ali à noite, na hora de dormir, isso pode ter impacto negativo. Então é por isso que muitos pacientes com insônia entram num círculo vicioso, de que a cafeína ajuda de dia, piora a sua insônia à noite, que por sua vez a pessoa dormindo mal, fica mais cansada, precisa de mais cafeína de dia. E a gente vê às vezes as pessoas progredindo com doses 8 expressos, 10 expressos, uma quantidade de café muito grande, né? É só um mecanismo aqui que a gente está descrevendo, de que, primeiro, nem tudo que parece que a cafeína pode piorar uma insônia. A cafeína não é tratamento para insônia, e eu não falei disso, mas também não é tratamento adequado para apneia do sono, que é um outro problema de saúde. Então, é algo para a gente olhar com atenção, né? A cafeína, as pessoas elas vão usar a cafeína pelos efeitos psicotrópicos da cafeína. Claro que muitas pessoas gostam de tomar café, quer dizer, existe toda uma ciência por trás disso, é claro, é gostoso tomar café. Mas tem também o efeito psicotrópico, né? E que vai estar sujeito a esses mecanismos que o Pedro está falando, quer dizer, dura um certo tempo no corpo. E as pessoas elas tomam por quê? Porque assim, ela sendo um psicoestimulante leve, porque ela é leve porque ela não chega a ser tão potente quanto, por exemplo, um metilfenidato, né, quanto uma lisdexanfetamina, quanto eventualmente até uma droga de abuso, por exemplo, cocaína. Muito mais leve o efeito. Mas o efeito dela acaba sendo o quê? Acaba aumentando o alerta, aumenta a vigília. Então, quer dizer, você está cansado aquele dia, que você não dormiu direito, você toma um pouco de café, no curto prazo te ajuda. Pode melhorar um pouco alguma função cognitiva, eventualmente, você fica um pouquinho mais atento. Eventualmente até o humor, eventualmente, pode melhorar um pouco, né? Ou seja, tem certos efeitos desejáveis e que as pessoas usam no dia a dia, ainda mais hoje em dia, né, que tem essa questão de você estar, de alguma forma, trabalhando boa parte do tempo. Então, por exemplo, é muito comum médicos tomarem muito café. Então, se você vai no pronto-socorro, se você for no ambulatório, se for no consultório, você vai ver que tem muito café. Muito da cultura médica, durante a faculdade você aprende a tomar muito café. Mas claro que isso não é tratamento para os problemas, a gente sabe, como o Pedro bem mencionou. Então as pessoas elas tomam por causa desses efeitos. E esses efeitos muitas vezes eles são dose dependentes, né? Então se eu tomar uma xícara de expresso ou tomar 4, eu vou ter um efeito diferente. E daí entra algo que assim a diferente resposta que cada pessoa vai ter com a cafeína. Então tem pessoas que são muito mais sensíveis à cafeína. Tem gente que toma cafeína, sente mais o efeito, eventualmente podem sentir mais ansiedade e mais insônia, tá? Enquanto algumas pessoas tomam e realmente sentem muito pouco. Então tem essa diferente suscetibilidade ao efeito da cafeína. E aí que entra também alguns problemas da cafeína também, né? Realmente parece que algumas pessoas vão tomando café e sentem poucos efeitos, por exemplo, relacionados à agitação, né, que pode estar correlacionado à ansiedade. Enquanto outras pessoas, um pouquinho de café, elas já vão se sentir um pouco mais ansiosas, um pouco mais agitadas, né? Então é importante a gente lembrar disso, que a gente falou em doses, mas isso vai variar de pessoa para pessoa.
né? E um dos problemas que surgem no consumo da cafeína é isso. A pessoa ela começa a consumir muita cafeína, como o Pedro falou, passa o efeito desejado, ela toma mais, isso vai acumulando no corpo e a pessoa começa a ter eventualmente um quadro mais de ansiedade. A gente já viu quadros eventualmente até de uma crise de ansiedade grave, né? Crises de pânico induzidas pelo excesso de cafeína. É claro que isso vai se juntar a situações do dia a dia das pessoas que são relacionadas também à ansiedade, mas a cafeína vai aumentar a chance disso acontecer. Ou eventualmente vai acumular e vai dar insônia. Então, um dos passos de higiene do sono é isso, né? Quer dizer, você não pode consumir café muito tarde. Poxa, mas tem aquele meu amigo que toma o café 10 da noite e dorme super bem. Sempre tem um relato desse amigo, né? Mas é uma minoria das pessoas, né? A maioria das pessoas vai tomar e não vai dormir bem e eventualmente toma até um café no meio da tarde e já é o suficiente para acabar com o sono. Então é um pouco disso, assim, quer dizer, por mais que o café ajude no curto prazo para algumas coisas, ele também pode estar associado a alguns problemas e a gente tem que, enfim, prestar atenção nisso e ter um pouco de bom senso também. A questão da quantidade de consumo e do horário também de consumo da cafeína. Pois é, eu acho que isso ilustra bem algo que é universal quando a gente fala de saúde, de que depende, né? Ou seja, a gente vê que o café ele tem benefícios e também tem pontos a se tomar cuidado. Então nunca tem uma resposta tão simples no sentido de faz bem tomar café ou faz mal tomar café. A gente pode observar que depende da quantidade, depende da pessoa, depende do horário. Só para ilustrar, né, existem na literatura, saindo um pouco só da psiquiatria, tem benefícios do café demonstrado em outras coisas. Por exemplo, a gente sabe que para quem tem pedras na vesícula, né, quer dizer, tem um certo benefício, né? Café tem alguns estudos mostrando uma diminuição desse problema nesses indivíduos, ajuda. Tem estudos também correlacionando o uso de cafeína com um fator protetivo que ajuda também um pouco a prevenir ou diminuir os sintomas de doença de Parkinson. A gente sabe que em asma também ajuda um pouco, sim, a cafeína, até em recém-nascidos que têm dificuldades, algumas dificuldades específicas de respiração. Cafeína é usada também. Então a gente sabe que tem todos esses também benefícios do uso da cafeína. O interessante é você usar nessa quantidade que não ultrapasse 400 miligramas, mas que nem vocês comentaram, depende do indivíduo. Tem pessoas que bem menos que isso, a pessoa já sente um efeito ruim. E de preferência no início do dia, né? Não para atrapalhar a higiene do sono. E num outro extremo disso, a gente tem vários estudos, relatos, inclusive experiência de toxicidade da cafeína. A gente sabe que tem indivíduos que, por exemplo, quando tomam de uma vez só 1.200 miligramas de cafeína, pode levar a pessoa até, inclusive, ao pronto-socorro, com náusea, vômito, irritabilidade intensa, nervosismo, e um aumento de frequência cardíaca muito grande, tremor. Então a gente observa que tem todo um cuidado, né? Quer dizer, tem a dose certa, no horário certo, de preferência mais no começo do dia. Tem a questão individual, pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis. E até como um disclaimer interessante, que nem o Marcos falou, já deu para vocês entenderem, nós como os médicos estamos inclusive nessa estatística, nós 13 aqui adoramos café, né? Mas tem que ter essa crítica ao tomar, né? Uma coisa que a gente também observa, principalmente em pessoas que usam uma quantidade considerável de cafeína, é que a pessoa pode ter uma abstinência de cafeína. Isso envolve cefaleia e efeitos opostos ali, né? Então, o indivíduo pode ficar ou inquieto, mas muito cansado, muito fadigado. Isso vai levando a um mecanismo progressivo de usar a própria substância para aplacar a abstinência. E a dependência de cafeína é algo que existe, que está descrita nos manuais, né? É evidente que não é uma dependência que a gente, em intensidade, risco e gravidade, que a gente compara com outras dependências, como nicotina, álcool, maconha e cocaína. A gente tem todos os episódios sobre isso aqui no nosso podcast. Mas a ideia é que sim, ela pode causar uma droga que é isenta disso. Mas é claro que, no fundo, não é da prática do consultório a gente encontrar pacientes com dependência grave e pacientes que não conseguem gravemente reduzir a intensidade, né? Isso é incomum.
né? Mas vale lembrar que é uma droga que tem os seus problemas e que vale sempre a gente reavaliar esse hábito, tal qual as pessoas avaliam outros hábitos, né? Estilo de vida é um tema aqui que a gente inaugurou no nosso podcast, a gente tem alguns episódios sobre isso, dieta, atividade física, vale a pena analisar isso. E muitas pessoas se surpreendem com ter uma melhora de qualidade de sono. É uma coisa interessante, algumas pessoas, puxa, não é que eu tenho uma insônia, mas na hora que a pessoa reduz o café ou restringe ali, olha, café até meio-dia, a qualidade de sono melhora. Você sente que tem um sono menos inquieto, dorme mais profundamente, acorda com o sono mais repousante. Quer dizer, aquele café da tarde que a pessoa achava que não tinha um problema, estava afetando sim a qualidade do sono. Exato, é tão importante lembrar, gente, então resumindo, quer dizer, a cafeína ela é uma substância psicoativa. Ela é um psicoestimulante leve, então quer dizer, ela cursa com sinais e sintomas comportamentais semelhantes aos outros psicoestimulantes. Então, agitação, aumento da frequência cardíaca, um pouquinho de ansiedade, talvez tremor, e que isso vai ser dose dependente e também os indivíduos vão responder também de forma diferencial a isso. É claro que isso pode causar efeitos benéficos, como a gente sabe, quer dizer, você fica um pouco mais desperto, eventualmente pode melhorar o seu humor no curto prazo e assim por diante, um pouquinho, você foca um pouco mais, mas também isso pode causar vários problemas. Muito comum, eventualmente, quem exagera, ter problemas de ansiedade e, eventualmente, insônia. Em casos mais extremos, até uma intoxicação, como o Marcelo falou, quer dizer, um caso mais grave, altas doses de cafeína, ou até, eventualmente, um transtorno por uso de cafeína, algo na linha mais do abuso e da dependência, até com abstinência. Mas assim, a gente não quer assustar vocês com esses dados, a gente sabe que o café, além de gostoso, né, a gente gosta de tomar café, ele também tem aí uma associação positiva com vários desfechos de saúde mental, quer dizer, como o Marcelo comentou, algumas doenças crônicas, inclusive. A gente acredita, claro, que isso o estudo nessa área vai avançar, imagino que a gente vai ter mais dados, né, sobre isso, mas é importante assim também, vamos dizer, não alarmar vocês, a ponto de vocês ficarem também muito preocupados. A gente quis, enfim, dar a informação mais atualizada sobre o tema, porque muitas vezes a cafeína passa batida como um problema, né? Mas enfim, acho que tem esses dois lados também, é importante ponderar os lados positivos e negativos. Bom, pessoal, esse foi um episódio aqui sobre cafeína e, claro, também é uma questão que às vezes a gente grava alguns episódios para a gente poder encaminhar para os nossos pacientes quando quiserem um pouco mais de informação sobre um tema. Envie para os seus amigos, colegas, deixe sua sugestão, comentário, temas que você gostaria de ouvir mais, temas sobre os quais a gente não falou, mas você quer ouvir. E a gente sempre agradece a audiência. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.